Oi, eu sou Ana Paula Dias. Essa é mais uma edição do Andar pelo Brasil e hoje eu vou falar com Nina Brondi, que é atriz, pedagoga e criadora do Mar de Histórias. A gente vai saber um pouquinho dela sobre contação de história e esse incentivo para as crianças com cultura e arte. Oi, Nina. Oi, Ana, que delícia estar por aqui, hein? Ainda bem que você veio me resgatar no interior do Paraná. Adorei. Então conta pra gente, primeiro, obrigada, né, por você ter se disposto a estar aqui comigo. Conta pra gente um pouco sobre onde você tá e quem é você. Então, eu sou a Nina Brondi, e Nina é meu nome mesmo, isso não é apelido. E hoje eu estou em Londrina. Eu falo que eu já sou meio que uma pessoa do mundo, porque eu vivo mudando, mas atualmente eu estou em Londrina. E eu trabalho aqui com contação de histórias e com incentivo à leitura a partir do Mar de Histórias, que é esse meu cantinho no Instagram e agora também no YouTube, para chegar até as pessoas pelo mundo. O Andar está andando por aí e o Mar de Histórias também. Mais que perfeito. Conta pra gente, então, por onde o Mar de Histórias já caminhou? Assim, eu vivi muito tempo em São Paulo, depois de um tempo eu fui morar em Goiânia, voltei para São Paulo e de São Paulo a gente veio aqui, a minha família veio morar em Londrina. Mas eu acho incrível essa possibilidade, né, da internet, porque sempre quando eu trago no Mar de Histórias a questão de onde você é, quais são as pessoas que estão ali acompanhando o meu trabalho e participando ativamente de todas as discussões e de todos os momentos de troca, o Mar de Histórias está no mundo, e isso é incrível. Então, tem pessoas que interagem que são do Canadá, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos, do Nordeste, do extremo sul do Brasil. Então, eu acho que essa ideia de, através da tecnologia, a gente poder chegar em todos os cantos, isso é incrível. Eu sempre brinco que o Mar de Histórias ele já está no mundo. Conta pra gente como é que começou o projeto Mar de Histórias. Na verdade, assim, o símbolo do Mar de Histórias é um submarino amarelo. Então, eu sempre digo que eu me formei atriz, e depois, quando eu entrei em contato com a realidade do mercado de trabalho, eu entrei numa grande crise, porque as coisas não aconteciam do jeito que eu sonhava e do jeito que eu achava que seriam. E aí eu fui trabalhar com uma amiga numa casa de brincar, e a ideia dela era que eu fizesse ali propostas de teatro. E aí ali eu fui picada pelo bichinho da educação e eu percebi que eu queria muito conviver com essas crianças mais tempo, então eu fui cursar pedagogia. E me apaixonei pela ideia de trabalhar com crianças e entender o universo da infância e da educação. Só que daí, por muito tempo, eu tive a nítida sensação de que eu vivia com um pé em cada barco. Ou eu seria atriz, ou eu seria professora, e as duas coisas me motivavam muito. Só que aquilo me dividia muito. Quando eu fui para Goiânia, quando eu voltei para Goiânia, uma outra amiga me fez o convite de trabalhar num colégio dentro de uma biblioteca e me fez a proposta de trabalhar ali com a contação de história e a mediação de leitura. E aí, quando eu entrei nessa biblioteca, o Submarino Amarelo surgiu. Então, eu finalmente consegui ficar dentro desse submarino, aquela ideia de um pé em cada barco, ela se desfez, porque o Mar de Histórias surgiu ali e ele me fez ser uma pessoa única, realizada sendo atriz e sendo professora. Então, eu sempre digo que o Mar de Histórias foi a unificação de sonhos que eu tinha dentro de mim. Então, contar histórias me motiva porque eu sou atriz e eu sou professora e eu sou feliz sendo essas duas partes num só submarino. Então, foi aí que surgiu o Mar de Histórias. Você me fez lembrar, porque às vezes eu também falo, né, como o lugar do lecionar, do dar aulas, às vezes a gente mesmo, como artista, não consegue entender a profundidade artística e cultural e de transformação que é você estar ministrando aula ou você instruindo as pessoas a qualquer outro tipo de conhecimento mesmo, né? Eu lembro muito da Beth Dorgan, que nos deu aula, um dia ela falou
para mim, o lugar da sala de aula é parte do meu trabalho artístico como atriz, porque é um lugar que eu transformo, e eu acredito muito nisso, assim. Compartilho com você esse lugar de aonde nós estamos, mas que no compartilhar e instigar as pessoas à arte, a gente acaba também sendo agente transformador, assim como num palco, né? E como é um processo de aceitação, porque eu acho que a partir do momento em que a gente se descobre artista, você acha que ser artista é unicamente estar no palco ou brilhando na televisão. E acho que esse processo da caminhada mesmo, de você ir descobrindo a arte que você tem dentro de você e qual é o seu público, descobri que as crianças, aqueles olhos brilhantes, eles são o público mais sincero que você pode encontrar. Então, para mim foi assim uma grande descoberta e foi uma grande realização. Acho que foi um movimento assim de conseguir me tranquilizar e aceitar que ser professora não me fazia menos atriz. Isso é um processo mesmo, né? Que a gente vai descobrindo aos poucos. Nina, conta pra gente o que, que é para você o universo ou o fazer da contação de histórias. Eu sempre falo que é assim, contar histórias é subir no palco, mesmo que eu esteja sentada numa roda de histórias com 4, 5 crianças. Contar história para mim é a oportunidade de compartilhar a minha história, mas ao mesmo tempo estar de ouvido atento para poder ouvir a história daqueles olhinhos brilhantes, sabe? Acho que é a oportunidade também de poder resgatar as crianças escondidas nos adultos que estão ali acompanhando as crianças. Porque eu sempre me emociono muito quando eu vou fazer uma contação de histórias, porque, de certa forma, o público seria o infantil, mas o adulto, quando ele acompanha essa contação de histórias, ele se permite ser criança, ele se permite aflorar a infância que está dentro dele. E aí isso é muito incrível, é muito mágico a história terminar e um adulto vir dizer: nossa, você resgatou dentro de mim sonhos, você resgatou em mim histórias, memórias. E isso, para mim, é o que mais me motiva. E que bom que a gente pode fazer essa criança vir à tona e viver e conviver com ela, perceber que esse olhar da infância, se ele estiver presente na vida de um adulto, a vida talvez fique mais leve, mais divertida, né? Você tem um panorama para dar para a gente sobre a contação de histórias? Pensar nesse panorama da contação de histórias, a primeira coisa que me vem à mente é a, os antigos, as pessoas antigas que transmitiam as suas histórias através da oralidade, porque antes mesmo dos livros e do papel e da escrita, as histórias elas já circulavam, as pessoas elas se reuniam para compartilhar histórias, histórias que elas tinham ouvido do avô, da avó, e essas histórias elas foram passando de tempos em tempos, né? Eu acho que a história, para mim, ela tem muito, a contação de histórias, ela tem muito dessa questão da tradição oral, do passar de um para o outro, e também de pensar o quanto quem conta um conto aumenta um ponto. Esse tempo da tradição, da transmissão das histórias, ele também vai trazendo um pouco de cada tempo, então vai tendo essa evolução das histórias ao longo do tempo. E pensar que hoje em dia, né, antigamente as pessoas contavam a história ali um para o outro, e que hoje em dia a gente pode fazer essa roda de história, essa transmissão de histórias através da internet. Então, no canal do YouTube, eu estou aqui em Londrina, estou contando a minha história, e essa história está chegando em tantos lugares, a história está passando, e acho que uma das coisas que eu acho mais importantes, assim, né? No meu canal, no YouTube, eu sempre conto histórias trazendo como referência o livro. Então, existe a questão da contação de história da tradição oral. Como eu faço um trabalho de formação de leitores, eu acho muito importante
além de contar a história, mostrar onde foi que eu aprendi essa história. Por quê? Porque a criança vai me ouvir contando essa história e depois, quando que ela vai ter essa oportunidade de novo? Eu digo num momento ao vivo, né? Sem considerar que ela pode ir lá e assistir a história de novo no YouTube. Então, quando eu apresento um livro e mostro, olha, foi aqui que eu aprendi essa história, mas ó, essa história misturou com a minha imaginação e ela veio parar aqui na minha caixinha, porque eu conto histórias com objetos, eu dou para a criança a possibilidade de, nossa, eu gostei dessa história. Eu não tenho mais aquela contadora de histórias que eu ouvi, mas eu sei como era o livro. Então, eu posso recorrer ao livro para reviver, de certa forma, essa história e algumas das sensações que eu tive naquele Eu momento. queria saber de você o que você pensa. Acredito que a gente tem um pensamento um pouco próximo disso, que ser referência, né? Dar a referência. Você também é mãe, então tem o lugar do exemplo, né? Eu vejo que suas filhas leem bastante, você está sempre incentivando elas. Qual que você acha que é a importância nesse sentido? Do incentivo à leitura, da contação de história. Eu acho que eu fiz uma pergunta grande, mas vamos lá. E de hoje a gente poder ter recurso e ter arsenal mesmo, né? Porque os livros eles estão ainda bem sendo mais diversificados, né? Na questão, porque eu vejo você muito incentivar isso, né? De olhar para lugares que na nossa infância provavelmente a gente não tinha muito acesso, da diversidade, de a gente mostrar que todos existimos e que todos merecemos o respeito. Como é que você vê isso no lugar da contação e do incentivo à leitura das crianças, na formação, né? Eu acho que, assim, para pensar o meu papel enquanto incentivadora de leitura, um dos pontos que eu acho muito importantes é conseguir colocar a minha experiência enquanto mãe e também enquanto pedagoga para ser exemplo. Porque muitas vezes a família ou até mesmo uma professora fala: ah, não vai dar para eu contar história ou não vai dar para eu incentivar a leitura em casa, porque eu tenho que colocar o menino lá sentado, eu não, tem que ter um momento de silêncio. E acho que um dos pontos do Mar de Histórias é realmente mostrar como a leitura ela pode fazer parte da rotina e isso é uma coisa natural. Então, eu sempre falo no Mar de Histórias, a partir do momento que você tem o livro disponível, a história não vai acontecer só à noite, a história não tem a hora certa para acontecer, a história ela acontece, a leitura ela vai acontecer. Você pode viver com o seu filho a experiência de contar uma história, por exemplo, porque no tempo da minha avó contou que ela fez isso, 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 ou, ai, olha, hoje a gente estava fazendo uma brincadeira e de repente o livro chegou. Eu acho que compartilhar com todas as pessoas que estão no Mar de Histórias como isso é simples no dia a dia, eu acho que ajuda muito, porque às vezes as pessoas não têm a referência de como fazer. E a partir do momento em que eu compartilho com elas uma cena vivida na minha casa e mostro, gente, ó, isso aconteceu assim, 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 foi simples. Acho que tem também uma questão de, a partir do momento em que eu estou contando a história, eu mostro não só para as crianças, mas também para as famílias, que este é um momento gostoso. E esse é um dos pontos fundamentais para a formação do leitor. A leitura ela não acontece como obrigação, ela não deve acontecer como uma obrigação. A leitura é algo que vai fazer parte do seu dia a dia e vai fazer parte porque é algo que você gosta, é algo prazeroso, é algo motivador. E para além de ser gostoso, é algo também desafiador, porque daí acho que entra nessa segunda parte, né, da sua pergunta. Sim, podemos falar com as crianças sobre ser diferente a partir da leitura. Podemos apresentar um livro em que fala sobre alguém que se sente diferente no mundo em que ele vive. E por quê? O que, que o livro vai fazer? O livro vai fazer com que, muitas vezes, a criança, ao vivenciar essa leitura, ele se identifique com aquele personagem e fale: nossa, eu não sabia falar sobre isso, mas eu encontrei palavras ou eu encontrei alguém que, assim como eu, está vivendo essa situação de conflito.
Não necessariamente a criança ela vai poder falar e externalizar isso, olha, eu sou o personagem, mas esse encontro interno vai acontecer. E acho que pensar que a leitura ela vai mostrar para a criança um caminho de que ela pode, que ela descobre quem ela é, quem ela quer ser e quem ela pode ser. Eu acho que abre esse leque. Então, quando eu, no Mar de Histórias, eu bato muito na tecla da boa literatura, e a boa literatura é aquela que a família e que o adulto vai oferecer acreditando no potencial dessa criança. Eu acredito que a minha filha ou que os meus alunos são capazes de ouvir uma história que vai relatar uma situação de morte, porque isso faz parte da vida. Eu acredito que essa criança, ela é capaz de ouvir uma história que fala sobre separação, porque ela vai viver isso. Quando a gente apresenta para as crianças a boa literatura, uma boa história, a gente está mostrando a vida real, a vida como ela é, sem frufru, sem final feliz. Não, não necessariamente a gente vai ter final feliz em tudo. E o quão importante é a gente apresentar esse tipo de obra, esse tipo de material para as crianças, para que ela se sinta potente para encarar a situação e em um momento que ela for realmente viver aquilo, que ela estiver sozinha, ela vai estar amparada. O Ilan Breman, que é um autor, ele sempre fala que a literatura ela traz a possibilidade da vacina literária. Então, quando a gente apresenta essas histórias desafiadoras para as crianças, a gente está ali do ladinho dela, de mão dada, mostrando para ela que essas coisas elas acontecem. E quando a gente fecha o livro, acabou e o adulto está ali do lado para amparar, para responder alguma pergunta, para abraçar, para falar, nossa, isso é tão triste, mas o adulto está ali do lado. E aí, quando a criança sai do universo da leitura e ela vai para o mundo e ela vive uma situação próxima a isso, ela já vai estar vacinada, ela já vai ter vivido, ela já vai ter sentido em um outro momento isso. Isso é muito importante enquanto fortalecimento. Como você vê a evolução hoje, né, no Brasil, dessa literatura infanto-juvenil? A gente tem mais acesso, os livros eles estão realmente com mais diversidade? Pensando que o Mar de Histórias tem 6 anos, eu posso compartilhar que assim eu percebo o mercado editorial mais forte, eu percebo o mercado editorial mais corajoso de trazer obras assim, você fala, uau, esse livro foi lançado e ele vai falar sobre isso. Que incrível! Eu acho que tem muito isso, acho que tem, claro, a gente vive agora um momento bem difícil, né, no país deixa eu pensar a palavra para não falar censura, de tentar Restrições. restrições, então, de pensar que o projeto de leitura do governo leva para as escolas histórias todas modificadas, mesmo os contos de fadas. Então, o lobo ele não come a vovozinha, ele põe a vovozinha no armário. Bem, estamos aí então já cortando muitas coisas e tirando da criança um poder incrível e muito profundo de reflexão e de vivência. Então, a gente está vivendo, sim, esse momento de restrições, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma corrente muito forte de incentivadores de leitura trabalhando e divulgando essa literatura para todas as infâncias e mostrando que não, que nós temos que apresentar isso, porque isso é importante para todos nós. E a produção editorial brasileira, assim, ela está incrível. Acho que a gente tem que muito pensar sobre a qualidade. Então, de pensar no papel que tem sido usado, na capa, nas histórias, nos ilustradores. Eu acho que são verdadeiras obras de arte que a gente tem para oferecer para a criança. Até porque, se a gente for parar para pensar, os livros eles serão o primeiro museu que a criança vai visitar. Então, para que museu que você vai querer levar seu filho?
Que tipo de obra você quer apresentar? É bem importante a gente pensar isso quando for selecionar os livros para as crianças. É muito lindo você falar isso e quando a gente pensa também que essas coisas dos os tabus, né, as grandes questões que a gente coloca socialmente, quando a criança ela não tem, porque ela não tem essa referência, né? E a gente acaba construindo às vezes muros para as crianças que estão em campos livres, né? Então, acho tão fundamental que ainda bem que a gente tem uma linha forte de pessoas que queiram e que incentivem o olhar para o desconhecido, porque é só assim que a gente vai criar o universo interno e criar uma sociedade um pouco mais respeitosa e acolhedora, né? Porque somos milhões, então como é que a gente pode dizer que nós somos todos iguais num lugar onde existe tanta diversidade, né? E a importância de que as crianças se vejam vistas num museu como esse, né? E sabe que, assim, o Mar de Histórias surgiu com o intuito de divulgar a literatura para a infância. E percebendo essa resistência, porque, na verdade, a criança, ela tá livre, ela ouve a história, ela se identifica e ok. Os adultos colocam essa barreira, essa muralha e falam: não, mas eu não quero que meu filho ouça esse tipo de história. Como assim você vai contar essa história para o meu filho? O que ele vai pensar? Não pode fazer isso. Então, um dos braços do Mar de Histórias no meio do caminho foi justamente começar a trabalhar com a formação de pais e professores. Então, aqui em Londrina eu já fiz vários encontros em escolas para conversar com adultos sobre a literatura para a infância. Mas por quê? Porque em muitos momentos eu percebi que o pai só levaria o livro para dentro de casa a partir do momento que ele tivesse mais próximo, que ele soubesse um pouco mais sobre esse universo, sobre o que o livro proporciona. Então, o trabalho de formação de pais e professores, ele surgiu justamente para que as crianças possam ser mais livres no momento de escutar uma história, porque essa seleção de histórias quem faz são os adultos. E se o adulto não tiver formado para levar boas histórias, as histórias não vão chegar para as crianças. É por isso que eu acho muito lindo o seu trabalho mesmo. E é esse pensamento que acho que tem que transformar, né? Dito isso, você está em Londrina agora, mas você já passou por vários outros lugares fazendo o seu trabalho, ainda tem a internet. Qual que você acha, se você viu alguma diferença entre esses lugares no contato e nessa relação, principalmente, né, até com os pais e tal? Essa é uma primeira, aí já faço a outra pergunta. Eu acho que é assim, acho que uma das questões é Londrina não é uma cidade pequena, mas também não é São Paulo. Eu acho que a diferença é que São Paulo, querendo ou não, você tem mais oportunidades. Então, você vai na livraria, você encontra lá uma contação de histórias, você tem muito mais livrarias. Eu acho que o universo cultural em São Paulo ele está mais presente, até considerando o tamanho da cidade. Acho que isso também, né? Mas a partir do momento em que eu cheguei em Londrina, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a abertura para receber esse novo, para receber essa conversa, para receber esse momento de contação de histórias. E uma das coisas que eu sempre falo é que, assim, quando a gente sai de São Paulo, é muito importante para quem sempre esteve em São Paulo se conscientizar de que existe vida fora de São Paulo. E você tem aí algumas pessoas que te inspiram? Em Londrina tem outros projetos, ou algum movimento, ou alguma personalidade, né? Alguma história que te inspira? Quando eu vim para cá, uma amiga de São Paulo falou assim: Nina, quando você chegar em Londrina, você precisa conhecer essa livraria. E aí eu estava grávida, eu mudei para Londrina grávida de 7 meses, então esse processo de adaptação foi um processo mais intenso do que seria normalmente. E eu fui grávida conhecer essa livraria, que é uma loja de brinquedos e livraria aqui de Londrina, que chama Ciranda. E o dia que eu entrei na Ciranda e que eu vi ali
muitos dos títulos que eu era apaixonada e que estavam aqui nesse mar de histórias, eu falei, ai, que bom, eu vou ter onde me alimentar aqui. Acho que foi um dos lugares que, assim, me ajudou muito nesse processo de adaptação, e é um lugar que, assim, os dias que eu tô meio borocochô e que eu tô meio deprê, eu falo, eu vou lá na ciranda dar uma volta, porque aquilo me alimenta culturalmente. A Denise, que é a livreira, que é a dona dessa loja, é uma pessoa que eu adoro conversar e que tem ideias incríveis, e esse diálogo acontece e me motiva. Pensando na Nina, contadora de histórias e formadora de leitores. E, ao mesmo tempo, conhecer aqui em Londrina a escola onde as meninas estudam, que é a Escola Poena, foi um lugar que, assim, quando eu entrei no Quintal, que é uma escola que tem tudo a ver com a proposta de infância que eu acredito. Então, acho que encontrar um lugar em Londrina onde as minhas filhas estariam vivendo a educação que eu acredito e que eu defendo e que eu gostaria que elas estivessem tendo e vivenciassem sempre, acho que foi uma coisa que acalmou muito o meu coração e que ajudou muito no processo de adaptação. Assim, sem contar, né, que existe os projetos do SESC, que também são muito, e eu acho que o SESC é uma coisa, né, que a gente fala, como tem que defender isso, porque leva a cultura e está lá batalhando e proporcionando, sabe, proporcionando momentos incríveis para as pessoas. E a oportunidade, né, a um preço mais acessível. Então, já falando disso, eu queria saber, no universo da contação de histórias e também da literatura, né, no processo editorial e tal, como é que é a questão dessas ajudas da política pública aí em Londrina, e se você tiver um panorama do Brasil também? Assim como o custo de vida é muito diferente fora de São Paulo, os valores que são pagos a alguém que produz conteúdo e produz cultura e, né, nesses projetos também são diferentes. Mas acho que está relacionado muito à cidade, ao custo de vida mesmo. Eu estou em Londrina há 3 anos e eu sei que existem alguns incentivos, mas acho que eu, sendo uma estrangeira aqui, esses incentivos eles não chegaram até mim. Talvez seja o tempo da adaptação para que eu seja reconhecida, né, na cidade e consiga alcançar isso. Eu não consegui. Eu pensando pandemia, para 2020, eu saí da sala de aula. Até o ano passado eu trabalhava em sala de aula, e 2020 era um ano em que eu tinha decidido que eu ia trabalhar só com mar de histórias, pensando nos projetos de formação de leitura, formação de pais e professores, e eu tinha alguns contratos já assinados com pessoas incentivadoras do meu trabalho aqui em Londrina, pessoas e instituições. E todos esses contratos, óbvio, foram cancelados. Então, acho que, assim, eu consegui em alguns momentos a parceria com algumas escolas que me contrataram para fazer contações de história online, mas é uma realidade muito nova, é uma coisa também, né, que estamos aprendendo, mas é um pouco, eu diria, desesperador pensar esse processo, porque, por exemplo, eu criei, durante a pandemia, eu criei o canal no YouTube, porque justamente todos os meus trabalhos tinham sido cancelados e eu sentia a necessidade desse movimento dentro de uma rotina familiar que, né, com 2 crianças, com tudo que, né, eu tinha que gerenciar, e eu precisava do meu momento, então criei o canal. Mas não é um canal que receba incentivos, né? É um trabalho braçal, de formiguinha ainda. Mas eu confesso que é um pouco desesperador pensar 2021.
Por muito tempo, muitos dias eu acordo e falo, olha, eu vou parar com essa história, porque é um trabalho de produção de conteúdo, de um trabalho que eu trabalho todos os dias, tem esse tempo de trabalho, mas a questão financeira, ela não acontece ainda, vamos falar o ainda, embora eu tenha alguns projetos, mas são coisas pequenas, né? Você tem um acesso bacana com editoras para te mandarem livros, né? Nesse sentido, o Mar de Sim. Histórias, pelo menos o material te é fornecido, né? E eu sou eternamente grata a todas as editoras que reconhecem o meu trabalho e, dentro das suas possibilidades, elas me enviam o material para análise, porque a gente sabe também que a vida das editoras não é nenhum mar de rosas. Então, a partir do momento em que elas se disponibilizam a me enviar o produto delas, eu já fico muito, muito grata. Eu fico mesmo muito, muito feliz. Eu tenho esse contato com as editoras. Uma das coisas que eu deixo muito claras no Mar de Histórias é que, assim, não é todo o material que eu recebo das editoras que eu vou indicar. Por quê? Porque o meu público ele tem que saber que a indicação ela vai ser genuína. Eu vou estar indicando o que eu realmente gostei, o que me tocou, o que proporcionou uma experiência significativa aqui em casa. Não estou falando que o livro que eu não indico é um livro ruim, eu não estou falando isso, eu estou falando só que todo o material que eu recebo, eu só levo para o meu público aquilo que participou da nossa rotina familiar de alguma forma. Você teve algum feedback de criança, sem ser das suas filhas, porque isso já ainda elas são crianças, enfim. Mas você tem alguma lembrança? Eu tenho uma memória que tem uma história que eu conto que chama A Menina do Fio, que está até no canal do YouTube, se alguém quiser conhecer essa história, porque ela é incrível. E essa história já me trouxe relatos muito lindos. Eu vou contar dois rapidinho assim para vocês. Ela é uma história que fala sobre uma princesa que ela tem um fio que enrosca, e enrosca e ela é muito mal-humorada, e ela não está feliz com nada, até que chega lá um moço que fala, não é possível ela ser mal-humorada desse jeito, deve ter um problema, e ele descobre que é porque ela tem dor de cabeça desse fio que se enrosca. E ele vai, desenrosca todo o fio, e eu vou contar o fim, mas vocês assistam a história porque ele é incrível. E daí ele e a princesa eles descobrem que aquele fio só enroscava porque ele não estava sendo usado para fazer uma coisa que para ela fazia muito sentido. Então, ela descobre que ela poderia usar aquele fio para tecer, para costurar. E a partir do momento que ela descobre isso, o fio para de enroscar. E aí eu contei essa história e no final eu falei, olha, tem um fio, olha, o meu fio, ele se solta, ele para de enroscar toda vez que eu conto histórias. E vocês, o que acontece? E daí acabou a contação. E aí chegou uma criança para mim, sei lá, gente, ela devia ter uns 4 anos, e ela olhou para mim fundo nos meus olhos e ela falou assim, Nina, o meu fio desenrosca toda vez que eu piso na lama. Eu falei, gente, essa história tocou profundamente essa criança. E aí eu fiz uma outra vez a contação dessa história, e depois de um tempo, uma pessoa entrou no Mar de Histórias e falou, olha, Nina, eu queria te falar que aquele dia que você fez a contação, eu estava lá, eu ouvi aquela história me tocou profundamente, eu comprei o livro e eu levei para minha mãe, porque a minha mãe é psicóloga e ela trabalha em consultório, e eu achava que ela precisava ter esse livro para mostrar para os pacientes dela, eu levei para ela, e esse livro ele faz parte das sessões da minha mãe agora, porque ele é muito significativo. O que você espera para um futuro, não só do mar, mas deste mar que você está tecendo junto com esse público? Sabe que no meu primeiro trabalho como professora, acho que foi 2007,
eu fui fazer uma entrevista de trabalho na Escola da Vila, em São Paulo. E eu nunca me esqueço dessa pergunta que a Deise, que era coordenadora, ela me fez. Ela me perguntou: como você se imagina daqui 10 anos? E na hora eu fiquei pensando, falei, nossa, 10 anos? Nossa, como assim? E daí eu falei, eu me imagino cercada por crianças. Ela falou, cercada por crianças? Eu falei, eu só consigo me imaginar cercada por crianças porque é o que me movimenta muito internamente. E em 2017 eu retomei essa ideia e eu realmente estava cercada por crianças. E pensar agora, estamos em 2020, pensar daqui para frente, eu só espero que eu continue cercada por crianças, né, que possam ter acesso à leitura, que possam ouvir as minhas histórias, que sejam inspiradas por essas histórias, para que elas possam escrever suas próprias histórias a partir dessas vivências, né? Que essas histórias que eu conto, que essas histórias que eu indico, que elas possam motivar internamente essas crianças para que elas sejam quem elas quiserem ser. Nina, a gente está aqui chegando ao fim. Queria saber, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Você e o seu mar de histórias? Para todo mundo que vai assistir a gente? Eu acho que eu quero deixar o convite para todo mundo conhecer esse meu cantinho aqui no Instagram, que é o Mar de Histórias. É um cantinho que eu cuido dele com muito carinho, e ele está sempre aberto a todas as dúvidas e perguntas, porque eu acho que ele só se constrói a partir dessa troca real. Se fala muito sobre, né, a internet ou a tecnologia afastar as pessoas, e eu sempre digo que aqui o Mar de Histórias ele me aproximou de muitas pessoas, então acho que a gente pode pensar também a tecnologia e as redes como um canal de aproximação, de discussão, de reflexão. Então eu convido vocês para conhecerem o Mar de Histórias, convido para conhecer o canal lá no YouTube com as contações de histórias que voltam o ano que vem. Amei estar aqui batendo um papo com você no meio dessa loucura dessa pandemia. Conversar sobre isso me motiva muito e me faz acreditar que dias melhores virão. Muito obrigada mesmo pelo seu trabalho lindo, pela sua disponibilidade, e sim, que a gente continue trazendo um pouco mais de poesia para, às vezes, um olhar tão duro, né? E que a gente se lembre que a gente já teve o nosso momento, mas a gente ainda é essa criança que pode construir esse lugar que a gente está vivendo e que a gente construa lugares melhores para as pessoas que vão vir e para quem está vivendo, né? Com certeza você faz isso lindamente com o seu trabalho. Muito obrigada mesmo por você ter participado do Andar pelo Brasil. É uma honra ter uma pessoa, uma educadora e uma artista como você aqui com a gente. Eu adorei esse bate-papo. Eu também. Espero que vocês também tenham gostado. Curtam aí, a gente vai dar todas essas indicações e até o próximo Andar pelo Brasil.